tarde, amada igreja. Mais um domingo que nós estamos aqui conectados no YouTube da igreja, reunidos para louvar e adorar ao nosso Deus. Com certeza eu queria estar perto dos irmãos para a gente poder se confraternizar, mas com certeza cada um em nossas casas a gente pode adorar ao nosso Deus, louvar, e a gente pode sentir que essa ferramenta tem nos ajudado nessa conexão. Então convido você a louvar ao Senhor conosco, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho. Vamos louvar ao Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Nosso alvo é Cristo. Que você possa louvar onde você estiver, com palmas, para todo louvor, toda adoração ao nosso Senhor. Estou subindo pra um lugar mais alto, e já queimei as fontes com o passado, e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto, eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, Meu alvo é Cristo. vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter.
Amém. Meu alvo é Cristo. Que o nosso alvo seja sempre Cristo, sempre focando na presença dEle, sempre focando naquilo que Ele quer e deseja para as nossas vidas. Estou muito feliz de mais um domingo estarmos aqui congregando nessa forma, não é, inusitada com a igreja, todo mundo nas suas casas, mas o sentimento é que nós estamos juntos, estamos próximos e confiando em Deus que logo logo as coisas irão mudar. Eu queria lembrar que a partir de amanhã, de 6 horas da manhã às 6h30, nós teremos novamente mais uma semana de cultos matinais, de oração matinal. Algo que nós iniciamos nesse período de pandemia e algo que foi muito impactante para a nossa igreja. Trouxemos ali mensagens pela manhã da parte de Deus, louvores, momentos de oração. E amanhã novamente participando desse momento e teremos nessa semana de cultos matinais a participação dos irmãos que estarão plantando a Igreja Batista Arte, a nossa igreja filha, a nossa primeira plantação a partir da Igreja Batista da Lagoa. Além da semana de cultos matinais, nós temos as programações normais, com os pequenos grupos, com o culto familiar, e louva a Deus por tudo que a igreja tem experimentado nesses últimos meses. Eu queria agora, de forma oficial, passar para a igreja sobre a nossa primeira viagem missionária. É isso aí. No mês de setembro, de 18 a 20 de setembro, nós estaremos indo para a cidade de Tabira, no sertão pernambucano. Vocês vão ver algumas fotos agora da cidade de Tabira. Acontece essa viagem no momento que a igreja tem sentido que estamos crescendo muito de forma a estarmos mais perto de Deus, e o DNA de nossa igreja é um DNA missionário. Então em setembro nós estaremos indo juntamente com o Seminário Batista do Norte, estaremos indo para a nossa primeira viagem missionária. Já temos em torno de 100 irmãos do seminário, queremos levar um ônibus com 50 irmãos da Lagoa para realizarmos essa viagem missionária, que será a nossa primeira viagem missionária de nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes planos, grandes sonhos para aquela cidade. Deus, acredito eu, já está preparando os corações daqueles irmãos lá, daquela comunidade tão carente ali no sertão pernambucano. E você que faz parte da igreja, que deseja participar dessa viagem missionária, procure a irmã Ana Sara e a irmã Natália, que vão ficar responsáveis pela essa questão das inscrições. Meus irmãos, essa semana foi uma semana que o governo do estado lançou aí o decreto da volta às atividades dos cultos, né? Então nós sabemos que a nossa igreja ainda não está podendo realizar o culto presencial, mas nós estamos orando para que isso logo acabe, e quando isso acabar, nós estaremos voltando para a nossa sede, nossa nova sede, né? Estaremos indo para a nossa nova sede. Então, queria mostrar algumas fotos agora de algumas coisas que estão acontecendo lá. Pintura, o pessoal organizando, muito trabalho, o pessoal trabalhando todo dia. Tudo isso para a honra e glória do Senhor. Se você faz parte da igreja e você quer participar dessa obra, dedique sua vida e também seus bens para que tudo isso possa ser algo relevante na nossa geração. Que nosso Deus nos abençoe. Só Jesus Cristo tem poder para salvar. Essa canção fala justamente disso. Que você possa continuar adorando ao nosso Deus. Necessitam de graça e esperança.
salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus pela tua vida que está acompanhando esse culto. Louva a Deus porque Deus tem falado aos nossos corações desde o início. Eu vou orar mais uma vez para que nós possamos pedir ao Senhor para Ele abrir o entendimento dos nossos corações para tudo aquilo que nós vamos trazer aqui como reflexão, aquilo que Ele já colocou no meu coração. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua presença maravilhosa nesse culto. Eu Te louvo, eu Te agradeço, porque o Senhor tem se feito presente no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, e apesar de tantas dificuldades, o Senhor está aqui neste lugar, na beleza da Tua santidade. Pai, muito obrigado por tudo. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, estamos felizes porque Deus tem falado de forma
muito grande à igreja com esse tema. Eu particularmente gosto muito de trazer temas para a igreja que envolvem livros da Bíblia. Então, o pastor, juntamente com os seminaristas, já tem pensado nos próximos temas, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A gente já passou alguns para Jaime, que nos ajuda na construção da programação do culto. Então, Deus tem falado de forma maravilhosa a seu povo. Bom, eu queria que você já abrisse sua Bíblia em Neemias, capítulo 2. Nós falamos aqui no primeiro domingo sobre a questão de Neemias, um homem de Deus que foi escolhido para uma missão, e a missão era a reconstrução dos muros e das portas ali de Jerusalém. Depois de um período muito, muito grande, o povo tinha desobedecido a Deus, então Deus fez com que outro povo dominasse o povo de Jerusalém, levasse cativeiro eles. Então levaram ali uma grande quantidade do povo de Israel, que se tornou escravo. Então, depois de um tempo, volta um grupo, depois volta outro grupo, eles conseguem reconstruir o templo, porque quando houve essa invasão, o povo inimigo ali, eles destruíram tudo, casas, os muros, as portas nos muros. Então, quero que você entenda que existia um grande muro ao redor de Jerusalém, e depois de uma quantidade de muros, existia uma porta, e outra parte do muro, e outra porta, e cada porta tinha um significado. No final dessa reflexão, você vai ver uma dessas portas sendo reconstruídas. Mas o que eu quero que você entenda é que era algo muito normal naquela época. Depois que existia uma guerra e que um povo vencia o outro, esse povo que entrava nessa cidade, eles passavam a destruir tudo, eles pegavam uma quantidade grande para se tornar ali como escravos, e eles destruíam os muros, queimavam as portas, os templos, e a mesma coisa aconteceu com Jerusalém, quando Jerusalém foi atacada, tá? E aí, se você pensar, mas poxa, por que destruir os muros, destruir as portas, destruir o templo? Interessante que não foi algo pontual, não foi algo que aconteceu só naquela situação que o povo inimigo atacou Israel. De 1947 a.C. até 79 depois de Cristo, ou seja, mais de 1.500 anos, houveram, segundo a história, em torno de 20 grandes guerras, 20 grandes batalhas, que todas as vezes, 100% das vezes que o inimigo vencia o outro povo, o inimigo fazia exatamente isso: destruía os muros, queimavam as portas e destruía também o templo. E isso acontecia porque uma cidade edificada com seus muros, com suas grandes portas, e as portas eram de madeiras ou de aço, muito assim, resistente. Isso tinha alguns significados, porque uma cidade, quando ela era fortalecida, guarnecida pelos seus muros, trazia alguns significados, como, por exemplo, a soberania daquela cidade. Então, era quem eles eram. Então imagina o povo de Israel ali em Jerusalém, com seus muros, suas portas todas cuidadas, fortes, altas, largas, que impedia que o inimigo avançasse e já penetrasse naquela cidade. Então eles destruindo aqueles muros e aquelas portas, acabava com a soberania daquela cidade, ou seja, aquela cidade não sabia mais quem era. Também tinha um significado com relação ao que representava aqueles muros e aquelas portas. Geralmente, quando uma cidade da antiguidade tinha seus muros muito bem, assim, muito altos, né, suas portas fortalecidas, mostrava ao povo inimigo, ao povo que estava ao redor, que queria atacar aquela cidade, que era um povo forte, que eles estavam ali preparados. Então, quando um povo dominava o outro, que destruía ali seus muros e suas portas, eles acabavam com quem era aquele povo que foi atacado e foi ali capturado, também com relação ao que representava e principalmente a quem serviam. Porque constantemente nos muros das cidades colocavam-se ali alguns emblemas de quem era o Deus a quem aquele povo servia.
Então conta-se, e alguns teólogos contam que, de fato, os muros de Jerusalém existiam provavelmente alguns escritos em hebraico, dizendo que aquele povo era o povo do Senhor, o povo do Deus que libertou o povo do cativo, que fez passar pelo Mar Vermelho. Então existia isso lá. E o povo inimigo, atacando e destruindo os muros e as portas, acabava completamente com a representatividade, a identidade daquele povo que foi derrotado. Era uma questão de humilhação. E sabe o que eu estava pensando, meus irmãos? Nós vivemos em um mundo que quer constantemente destruir os nossos muros, as nossas portas. Nós vivemos num mundo corrompido que quer constantemente destruir os muros das nossas famílias, dos nossos sonhos, dos nossos princípios. E isso é uma coisa muito clara nos dias de hoje, porque nós vivemos sim uma guerra, uma batalha espiritual. Interessante que há mais ou menos umas 3 ou 4 semanas, uma pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp, dizendo assim: Miguel, dá uma olhada na TV o que está passando, em determinado canal. E aí eu liguei. Quando eu liguei, eu vi algo assim que me deixou perplexo. Era a apresentação de um programa, que na apresentação desse programa, a pessoa que estava lá, né, o cara lá, o apresentador, ia participar de um quadro, e tinha uma pessoa lá, um cidadão, que ele começou a falar um pouco da história dele antes de participar do quadro. E aí ele disse assim: não, olha, eu estou muito feliz aqui porque eu estou com meus 2 filhos aqui na plateia. Ah, que coisa legal. E ele começou a falar um pouco sobre a questão da família dele. E ele disse assim: olha, eu era casado, eu namorava, engravidei minha namorada, enfim, e aí casei com ela, tive um filho, e aí depois que esse filho se tornou adolescente, eu conheci uma outra pessoa, traí a minha esposa e tive outro filho. E aí, por conta de uma traição, veio uma outra criança que também se tornou um adolescente. E aí ele começou a explicar, e aí o apresentador, muito curioso para chegar no fim da história, porque com certeza ele já sabia, né? E ele falou assim: não, mas aí me fala um pouco mais sobre essa sua família. Ele disse assim: não, determinado momento da minha história, eu peguei o meu filho mais novo, com o meu filho mais velho e com minha atual esposa, e fui para uma casa de praia, e aí decidimos passar e pegar a mãe do meu outro filho, e aí todo mundo foi para a casa de praia. Eu, minha esposa, meus 2 filhos, e aquela pessoa que eu traí, minha esposa, porque já tinha acabado, já estava tudo de boa. E aí ele continuou, e cada vez que ele continuava a história, dava mais nojo, porque ele chegou a um determinado momento e disse assim: olha, e aí a gente passou aquele final de semana na praia, foi tão bom que nós decidimos morar todos juntos. E, pelo incrível que pareça, ele ficou casado durante 20 anos com as 2 mulheres, e elas tiveram consentimento. E sabe o que é pior? O pior é que quando ele conta essa história, o apresentador, ele começa a rir, e aí ele olha para a câmera e fala assim: mas se existe amor, está tudo normal, está tudo bem. E a gente vê uma questão como essa e diz assim: não, olha, ficou casado com as 2 na mesma casa, normal, é normal. Sabe o que é normal? E aí eu fico pensando, normal é o que a Bíblia fala com relação ao casamento. Por exemplo, em Marcos capítulo 10, eu vou ler para os irmãos. Marcos capítulo 10 diz assim, a palavra do Senhor: mas no princípio, capítulo 10, versículo 6, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. E os 2, não os 3, se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Sabe o que é normal? O normal não é se existir amor, está tudo liberado. O normal é o que a palavra de Deus diz. E aí eu fico pensando como o mundo tem se levantado para destruir os muros das nossas famílias, dos nossos sonhos, dos nossos princípios. E meus irmãos, quando nós entendemos que estamos num mundo desse,
e queremos sim reconstruir os muros das nossas vidas, as portas das nossas vidas, a gente entende que a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém começaram com uma única e simples atitude. Porque Neemias fala no capítulo 1 que estava lá na cidade, e aí ele só fez perguntar ao seu irmão: como está o povo de Jerusalém? A Bíblia mostra no início do capítulo 1 de Neemias, no início do livro de Neemias, que apenas uma pergunta simples fez com que grandes coisas acontecessem. E muitas vezes, para reconstruirmos os muros das nossas vidas, as portas das nossas vidas, precisamos apenas dar um pequeno passo. E Neemias, ele sabia que iria enfrentar, se ele quisesse de fato reconstruir os muros de Jerusalém, ele iria enfrentar grandes batalhas. Ele conhecia o contexto. Eram anos que aquela cidade não tinha seus muros, ou seja, já tinha sido invadida várias vezes. Não tinha proteção nenhuma. Então, se ele quisesse, de fato, colocar seu coração na obra para reconstruir aqueles muros, ele iria ter, com certeza, adversários externos, lutas externas, que nós vamos ver isso na próxima semana. Mas ele teria também lutas internas. Ele era apenas um homem, um copeiro do rei, que ele estava ali não pela vontade dele, porque anos atrás ele foi levado para lá, e reconstruir os muros de uma cidade era uma missão muito grande. E aquilo, muitas vezes, com certeza deve ter mexido com Neemias, com a questão dele se achar pequeno, dele não ter tanta coragem. E é algo, meus irmãos, que acontece muito, porque quando nós falamos com relação à coragem que Neemias tinha que ter para reconstruir aqueles muros, interessante que o povo de Israel tinha vindo de uma grande luta, e que essa grande luta tinha com certeza abalado a sua coragem e a sua fé. Sabe? E as grandes guerras, as grandes batalhas que nós enfrentamos abalam nossa coragem e a nossa fé. Essa batalha, essa guerra que nós vivemos aí contra o vírus, por exemplo, tem abalado nossa coragem, tem abalado a nossa fé muitas vezes. Mas, meus irmãos, nós somos conhecidos como o povo da fé, o povo da Bíblia, o povo que, independentemente de qualquer coisa, o mundo está desmoronando ao nosso redor, mas nós permanecemos firmes, com coragem e com fé. Milhares de irmãos nossos já perderam a vida por conta de defender o que a Bíblia fala, por conta de pregar o que a Bíblia diz. Eu fiz um levantamento e em 2018, 2019 foi até maior, mas a gente não conseguiu ainda esse número fechado, mas em 2018, pelo incrível que pareça, no mundo morre um cristão a cada 2 horas. A cada 2 horas, uma pessoa perde sua vida por acreditar em Jesus Cristo. Mas a própria Bíblia diz, em 2 Timóteo 1,7, que nós temos um espírito de coragem e não de covardia. Diz assim em 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Filhos da fé, povo da Bíblia, povo da fé, heróis da fé. Somos nós, povo de Deus. Mas naquela época o povo estava assim, o povo estava de certa forma com a coragem e a fé abalada. E isso é coisa nossa, porque nós somos seres humanos, somos falhos, somos fracos. E a vida de Neemias também era difícil. Não financeiramente, não onde ele estava, porque ele estava no palácio, mas quem ele era. Porque ele era um escravo, alguém que tinha vindo de um outro lugar, uma outra cidade, uma outra região, estava naquela cidade que não lhe pertencia, por mais que ele trabalhasse com o rei, mas não lhe pertencia, e aquilo com certeza mexia com aquele homem. E meus irmãos, sem dúvida, antes de restaurar os muros de Jerusalém,
e reconstruir as portas de Jerusalém, Neemias precisou ter coragem e fé. E nós vamos ver isso agora. Acompanha comigo no capítulo 2. Diz assim no capítulo 2, no versículo 1. Nós vamos ler só o início. Diz assim: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Até aí. Só já no capítulo 1, a gente observa ali no versículo 1, dizendo assim: no mês de Quisleu, no 20º ano. Leia comigo capítulo 2, versículo 1 de Neemias. Neemias capítulo 2, versículo 1 diz assim: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Interessante, meus irmãos, que já no início do capítulo 2, Neemias nos dá uma grande lição com relação à questão da oração e da paciência. Porque, acompanha comigo, deixa a tua Bíblia aberta, tá? E acompanha comigo no capítulo 1. No capítulo 1, no versículo 1, diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. O que é que acontece? No mês de Quisleu, que era equivalente a novembro, mais ou menos, Neemias ficou sabendo da situação do seu povo. E aí passou todo o capítulo 1 e no início do capítulo 2, dizendo assim, no mês de Nissan, ou seja, mais ou menos março, 4 meses depois. Então, Neemias ficou em torno de 4 meses orando, e quem acompanhou conosco o primeiro domingo, viu que ele estava orando dia e noite, como fala no capítulo 1, no versículo 6. Então ele estava orando todos os dias, de dia e de noite, durante 4 meses, para poder falar com o rei. E meus irmãos, a lição que Neemias nos ensina é que se nós queremos restaurar os muros das nossas vidas, nós precisamos investir em oração. Precisamos investir tempo em oração. E sabe, a gente ouve muita gente dizendo assim, olha, minha situação está bem difícil, eu não estou conseguindo ficar de pé, eu não estou conseguindo restaurar aquela área da minha vida, pastor, eu não estou conseguindo restaurar aquela porta da minha vida, pastor. E aí a gente diz assim, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos investir em oração. A gente tem uma semana de cultos matinais, de 6 às 6h30, que você vai ali orar, que Deus vai falar com através dos irmãos para a tua vida. Quem sabe é o início da restauração, e pouquíssimas pessoas participam, sabe? Mas Neemias não, ele orava de manhã e à noite durante 4 meses. Ele investiu tempo em oração, e ele investiu esse tempo para, primeiro, ouvir a Deus. Ouvir o que Deus queria com ele de fato com relação com aquela missão. A oração nos conecta a Deus. Além de ouvir a Deus através da palavra, através da oração, Neemias estava investindo tempo em oração, porque enquanto ele estava orando, Deus estava trabalhando. Não pense que você está orando sozinho, que enquanto você está orando, Deus está só contemplando a sua oração. Não, Deus está trabalhando, creia nisso. Além de ouvir a Deus e de orar enquanto Deus trabalha, o tempo de oração para Neemias foi um tempo de fortalecimento. Ele fortaleceu a sua coragem, ele fortaleceu a sua fé. Eu não sei pelo que você está passando. Algumas pessoas da igreja compartilham comigo quase que diariamente áreas das suas vidas que precisam ser restauradas, portas que precisam ser restauradas também, reconstruídas, família, trabalho, sonho, esperança, saúde, tanta coisa. Mas Deus quer que você invista tempo em oração, esteja com Ele, ouvindo a voz dEle. A voz de Deus é uma voz suave. Você se coloca em oração e Deus fala ao teu coração. É aquela certeza de que você vai entrar no teu quarto, fechar a tua porta,
e vai se ajoelhar e vai conversar com Deus, e vai se derramar em lágrimas, vai chorar, vai colocar um som, um louvor, vai ouvir Deus falando através do louvor, você vai abrir a Bíblia, Deus vai falar a você, e você vai passar 30 minutos, 1 hora ali naquele quarto, 2 horas, quando você sair do quarto, na certeza que o Deus dos céus e da terra falou ao teu coração. Isso é algo maravilhoso, isso é algo que só quem é filho de Deus consegue sentir. Sabe, meus irmãos, Neemias foi um homem de que ele investiu tempo em oração, e esse tempo que ele investiu em oração foi um tempo para que ele fortalecesse a sua coragem e sua fé, como eu falei. E assim que ele chegou depois de um tempo, quando a gente leu aqui na presença do rei, ele nos ensina o que é coragem. Porque muitas vezes nós lemos esse texto e passa despercebido, mas Neemias nos ensinou primeiramente que deve investir tempo em oração, e agora também nos ensinou que tem que ter coragem. Acompanha comigo no texto, que diz assim: depois que fala que ele estava ali no mês de Nissan e foi servir a bebida ali, o vinho ao rei, ele completa dizendo assim, ainda no versículo 1, diz assim: nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Quando você lê esse texto assim solto, você diz, poxa, não, tudo bem, era um cara que trabalhava no palácio e ele serviu o rei sempre feliz, mas no contexto não é só esse. Temos que entender que existe um contexto histórico em toda a história bíblica. O contexto histórico é que aqueles escravos que serviam ao rei, servia da forma que Neemias servia ou de outra forma, ele tinha que fazer isso com muita alegria. Ele não podia fazer isso com a cara feia, fechada, não, porque o rei chamava os soldados, mandava prender, mandava matar e colocava outro. O rei, ele queria alguém do lado dele, servindo a ele, feliz, alegre. A partir do momento que Neemias coloca ali na sua face a sua tristeza e vai servir o vinho ao rei, ele está tendo um ato ali de coragem. Ele tinha um porquê fazer aquilo. E aquele ato de coragem, de chegar à presença do rei triste, mexeu com o rei ao ponto do rei perguntar o que tinha acontecido. Então o rei pergunta para ele o que tinha acontecido. Completando aqui o texto, diz assim: por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. A partir do momento que Neemias toma uma atitude de coragem, de chegar triste na presença do rei, isso mexe com o rei, e o rei pergunta para ele o que ele tem. E aí quando o rei pergunta para ele o que ele tem, ele reafirma novamente o ato de coragem dele. Porque quando o rei pergunta, ele diz assim, olha só, no final do verso 2 diz assim: com muito medo eu disse ao rei, ele disse assim, que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto? E ele completa. Aqui a gente aprende com Neemias que a coragem que ele teve de chegar à presença do rei, isso mexeu com o rei pergunta, e aí quando o rei pergunta, ele afirma na palavra, e nada está na Bíblia por acaso, ele diz, com muito medo. Meus irmãos, coragem não é ausência de medo. Você pode ter muito medo de muita coisa, muito medo inclusive de tomar os primeiros passos para a restauração de muros e portas da sua vida. Pode lhe custar muito, você pode ter medo disso. Mas se você toma esse passo, se você dá esse passo, é um ato de coragem. Neemias, mesmo afirmando aqui que estava com muito medo, ele teve determinação. A gente vê isso em toda a Bíblia, com os heróis da fé, com os apóstolos, com o grande Paulo, que muitas vezes ele mesmo com medo, ele tinha determinação de ir em frente e cumprir a missão. Existem muros e portas em nossas vidas que só serão reconstruídas se nós tivermos coragem. Coragem de dar o primeiro passo, de dizer para alguém que ama. Coragem para ligar para aquela pessoa que há muito tempo você não fala, porque houve um problema lá atrás, e às vezes é alguém da própria família.
um irmão, um tio, um avô, não sei. Coragem de pedir perdão de fato, coragem muitas vezes de devolver aquilo que você ou eu pegamos sem ser nosso. E a gente precisa ter coragem de chegar e devolver. É preciso coragem de perdoar, coragem de dar muitas vezes um passo para trás, na certeza que nós vamos dar 2 passos para frente depois. Coragem de deixar. E aí, meus irmãos, como essa aqui é muito difícil. Coragem de deixar Deus guiar totalmente a nossa vida. Nós somos especialistas em querermos ajudar a Deus. A gente quer ajudar Deus muitas vezes. E aí Deus pede para a gente seguir por um caminho, e aí muitas vezes a gente quer pegar alguns atalhos, porque a gente quer ajudar a Deus. A gente sonha com um casamento, a gente sonha em ter alguém, constituir uma família, e a gente começa a orar. E muitos irmãos, infelizmente, andam entrando em aplicativo de paquera. Por quê? Porque quer dar uma ajudinha a Deus. Acha que Deus não tem capacidade de abrir uma porta de emprego, de iniciar na nossa vida um relacionamento, e a gente começa a entrar por alguns caminhos querendo dar uma ajudinha para Deus. E Deus não precisa da nossa ajuda. O que Deus precisa é da nossa coragem e da nossa fé. Coragem de recomeçar. Nesse período, nesses últimos 3 meses, muitas pessoas que iniciaram muitos projetos pararam pelo meio do caminho. E daqui a pouco tudo vai voltar ao normal e muitos sem emprego, muitos tiveram que trancar a faculdade, desistir do curso. Enfim, tantos sonhos. E é preciso muita coragem, muita determinação de dizer assim, olha, eu parei aqui, mas eu vou reconstruir essa área da minha vida e eu vou seguir em frente. Aquilo que Deus quer para a minha vida, eu vou seguir em frente. E meus irmãos, além de coragem, Neemias nos ensina que devemos ter sabedoria para reconstruir os muros da nossa vida. Muitas vezes as reconstruções dos muros e das portas, ou seja, dos sonhos da família, dos nossos projetos, de amizades, de tanta coisa na nossa vida não dá certo porque muitas vezes falta sabedoria. Acompanha comigo, a partir do versículo 3, quando ele diz assim, eu disse então ao rei, que o rei viva para sempre. E aí ele continua e diz assim, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Meus irmãos, entenda, quando Neemias passou um tempo orando, Deus direcionou ele, Deus deu coragem para ele, Deus deu sabedoria para ele, Deus fortaleceu a fé dele. Então ele chegou à presença do rei com coragem e falou, isso aqui é uma aula de sabedoria que Neemias nos dá. Por quê? Veja o que Neemias disse, como não estaria triste o meu coração, se a cidade em que estão sepultados os meus pais, de quem ele estava falando, de que cidade ele estava falando? Ele estava falando de Jerusalém. Mas por que é que Neemias já não fala para o rei? Por que meu coração não estaria triste, rei, se Jerusalém está destruída? Sabe por quê? Porque foi justamente aquele reino que destruiu Jerusalém. Então Neemias, com a sabedoria vindo do alto, diz assim, olha, não, eu tenho que falar algo que vai mexer com o coração do rei. E é interessante que o rei persa e o povo persa, eles valorizavam muito, eles idolatravam muito a questão dos mortos, dos seus pais, dos seus avós, e também o lugar onde eles eram sepultados. Então o que foi que Neemias disse? De vez de Neemias chegar e falar logo o nome da cidade, Neemias disse, não, eu estou triste porque o lugar onde os meus pais estão enterrados está destruído.
Ele usa de sabedoria, falando de algo que iria mexer com certeza com o coração daquele rei e daquelas pessoas que estavam ali, que também fazia parte daquele povo. O que Neemias nos ensina nesse período, meus irmãos, é que no início da reconstrução dos muros das nossas vidas, nós temos que ter sabedoria. E como muitas vezes falta sabedoria para o povo de Deus, como muitas vezes falta sabedoria para mim e para você. A gente quer resolver tudo aqui e agora, a gente quer resolver tudo já. A gente quer resolver tudo e quer resolver tudo muitas vezes falando, brigando. E meus irmãos, muitas vezes nós vamos reconstruir os muros das nossas vidas apenas com silêncio, deixando Deus falar por nós. Sabe? Então, temos que parar muitas vezes e entender que, antes de tomarmos uma atitude, temos que buscar a Deus e Ele vai falar ao nosso coração, com a sabedoria que vem do alto, e aí sim nós vamos tomar uma atitude, porque essa atitude será uma atitude direcionada por Deus. Neemias, ele teve essa sabedoria. No versículo 4 e 5 diz assim: o rei me disse então, o que você gostaria de pedir? E aí Neemias ora novamente ao Deus dos céus e responde ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com sua benevolência, que me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa restaurá-la. E aí, depois de orar, depois de ter uma atitude de coragem, depois de ter sabedoria, aí sim que ele fala, e ele faz esse pedido ao rei. E aí, acompanha comigo na continuidade do texto, a partir do versículo 6, que diz assim: então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Quando Neemias teve coragem, sabedoria, e aí pediu ao rei, o rei perguntou: não, tudo bem, você está triste, você quer lá restaurar a cidade onde os seus pais estão enterrados, mas aí quanto tempo? Ele estava falando de tempo, quanto tempo você precisa? E aí Neemias disse: olha, eu preciso de tanto tempo. E aí o rei concordou, e Neemias novamente tem mais um ato de coragem, porque ele diz assim, no versículo 7, a seguir acrescentei. Veja só, ele já tinha pedido para o rei para ir, o rei já tinha deixado, e ele diz assim, olha, em seguida acrescentei. Se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei ao governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira. Ou seja, ele pede para ir, o rei deixa, marca um tempo, o rei diz, está ok, e ele ainda acrescenta. O cara era muito corajoso mesmo. Porque o rei, ele podia a qualquer momento chamar o guarda para prender ele, matar ele e ter outro copeiro. Mas, meus irmãos, quando Neemias passou um tempo orando, que Deus restaurou e fortaleceu a coragem, Deus também fortaleceu a fé. Neemias, ele teve fé em seu tempo de oração para chegar à presença do rei. Interessante que existe um teólogo, Mateus Henry. Ele é um cara especialista em Antigo Testamento. E ele diz assim, nesse comentário dele, com relação a Neemias, ele diz assim, olha, Neemias, ele arquitetou tudo nesses 4 meses. Ele orava, mas ele arquitetou tudo. Ele estava esperando o momento certo para chegar à presença do rei, e aí quando ele chegasse à presença do rei, ele já sabia, olha, eu vou chegar à presença do rei, eu vou chegar triste, o rei vai prestar atenção nisso, vai chamar a atenção do rei, o rei vai chegar e vai perguntar o que está acontecendo comigo, e eu de forma indireta, sem falar de Jerusalém, vou falar da situação da minha terra. E aí, como eu tenho certeza que Deus é comigo, Deus vai mover o coração do rei e o rei vai deixar eu ir. Então eu já tenho que saber o tempo que eu vou precisar,
eu tenho que saber o material que eu vou utilizar, eu tenho que saber por onde eu vou passar. Então Neemias, ele já arquitetou tudo em seu coração, através de uma fé, na certeza que Deus iria autorizar aquilo através do coração do rei. E a coisa era tão minuciosa, meus irmãos, tão minuciosa, que a partir do verso 8, diz assim, presta atenção comigo, e também, ele estava pedindo, né, o Neemias pedindo ao rei, eu quero que o senhor me dê cartas, né, tipo um passaporte, ele queria tipo um passaporte para sair passando pelas cidades, até chegar a Judá, então ele queria tipo um passaporte, e ele também queria madeira. Ele disse, olha, só me dá uma carta para eu poder estar passando pelas cidades sem ninguém me incomodar, e também uma outra carta para eu ir no lugar lá na floresta, que é a floresta do rei, para eu pegar madeira. Mas Neemias, ele tinha uma fé tão grande que tudo ia dar certo, que ele já esquematizou tudo na cabeça dele, nos mínimos detalhes, porque a madeira que ele ia precisar, diz o texto que a madeira era para as portas da cidadela, que ficava junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que ele iria ocupar. Meus irmãos, é uma fé muito grande. Ele orou e no seu coração ele já sabia cada passo que ele iria tomar. Neemias tinha tanta fé que quando orou por 4 meses, já saiu daquele momento sabendo como reconstruir aquela cidade. Tudo bem que ele não sabia todos os mínimos detalhes, mas ele sabia que ele ia passar por determinados lugares, ele sabia que ia precisar de madeira, ele sabia de tudo isso. E sabe, meus irmãos, Deus me chamou e te chamou para reconstruirmos os muros das nossas vidas. E creia que quando Deus me chama e te chama e a gente começa a investir tempo em oração, nós vamos sim reconstruir os muros e as portas das nossas vidas, porque Deus, ele é o maior interessado que isso aconteça. Então tenha fé de que quando você começar a orar pela restauração do seu casamento, pela restauração da sua família, pela restauração daquele sonho, pela restauração do seu trabalho, pela restauração do seu curso, creia que Deus vai restaurar. E aqui não é teologia da prosperidade não, é Bíblia, porque se for para a glória de Deus, Ele vai te dar isso tudo. Sabe por quê? Porque o maior que Ele podia te dar, Ele já te deu, que foi o Filho dele na cruz do Calvário. Tenha certeza que quando você se dobrar na presença do Senhor e orar, Deus, Ele trabalhando, Ele dá ordem para que você alcance aquilo que está no teu coração, se isso estiver alinhado com a vontade dEle. É orar sabendo que Deus vai conceder, é orar saber que Deus vai restaurar. É orar saber que você vai se levantar. Essa semana assistindo um filme, eu vi algo muito interessante, porque muitas vezes a gente ora, a gente pede, mas a gente não pede com fé como Neemias, que passou 4 meses orando e quando foi na presença do rei já sabia tudo. Ele já sabia tudo e a gente vai ver o porquê também dele saber tudo. Ele já sabia tudo. E muitas vezes a gente ora sem fé, ora sabendo, eu vou orar porque tem que orar mesmo, mas no seu coração você não está acreditando. E nesse filme que eu assistia, tinha um mentor com seu discípulo, e aí aquele mentor, aquele guerreiro, ele chega para o discípulo e diz assim, olha, vai em tal lugar e faça lá tal coisa. E aí aquele discípulo olha para o mestre e diz assim, tá bom, eu vou lá e vou tentar. Interessante que o mestre olha para ele e diz assim, não, se você sair daqui para ir lá, para tentar, não vá, fique. Só vá se você for lá para fazer. Ou seja, tenha fé em você mesmo. Se Deus está te levantando para reconstruir muros e portas das nossas vidas, tenha fé que elas já estão reconstruídas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no versículo 8, diz assim, no final desse texto que a gente falou agora há pouco, da reconstrução, diz assim, tudo isso, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos.
Neemias teve coragem e pediu para ir, passar um tempo, ainda pediu um passaporte, pediu madeira. Depois você vai ver que ele ainda recebe ali alguns soldados, e ele pede muita coisa, e o rei diz, tudo bem. E ele reconhece que tudo isso foi porque a bondosa mão do Senhor estava com ele. E o que eu quero te falar aqui é que nós temos que fazer tudo com fé, tendo a certeza que nós já reconstruímos, que nós já vencemos, que nós já avançamos, porque a bondosa mão do Senhor está conosco. Deus é o maior interessado, como eu falei, e Ele estará conosco em todos os momentos. Estará nos guiando, estará nos encorajando. Semana que vem nós vamos ver aqui grandes batalhas que Neemias enfrentou quando estava reconstruindo os muros e as portas, mas ele estava lá com Neemias em todos os momentos. E meus irmãos, quantos muros das nossas vidas nós não temos para reconstruir? Do versículo 11 ao versículo 20, nós vemos aqui Neemias indo lá em Jerusalém, inspecionando os muros. Eu queria convidar você a ler esse texto em casa. Inspecionando os muros, ele viu alguns detalhes, aquilo que ele tinha ouvido falar, aquilo que ele tinha arquitetado, aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, aqueles muros gigantescos, ele começou a ver realmente como era. E aí, meus irmãos, depois de organizar tudo, Neemias viu que tinha muita coisa a ser feita, muitas portas serem restauradas, muita parte dos muros que estavam destruídos. Ele começa ali a dividir as equipes, muitas vezes por famílias, e começa a distribuir as atividades, as tarefas, como um grande líder. E entenda que naquela época existiam várias portas, cada porta com um nome, e cada porta com uma função. As portas faziam parte também do muro. E interessante que Neemias, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: o sumo sacerdote Eliasibe e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Depois de Neemias chegar ali no versículo 11 e visualizar tudo, inspecionar o muro, ver realmente o material que iria precisar, começou a dividir ali as equipes de trabalho. A Bíblia diz que o primeiro ponto, o primeiro lugar que foi restaurado foi a porta das ovelhas. E meus irmãos, eu sei que existem várias portas das nossas vidas que precisam ser restauradas. Mas o fato do início da reconstrução ser a porta das ovelhas tinha um porquê. Porque a equipe que trabalhou ali foram os sacerdotes. E a porta das ovelhas era por onde passavam as ovelhas para o sacrifício, para a adoração ao Senhor. O lugar por onde Neemias começou a reconstrução dos muros e das portas, foi justamente o lugar que ligava aquele povo a Deus. Eu sei que nas nossas vidas existem muitos muros que precisam serem reconstruídos, muitas portas que precisam serem reconstruídas. Mas a primeira que tem que ser reconstruída é a porta da nossa vida espiritual, é o muro da nossa vida espiritual. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como é que está o nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura bíblica? Como é que está a minha fidelidade para com o Senhor? Dedicando a Ele a minha vida, pregando nos lugares onde Ele me envia, falando do amor dEle. Como é que está a minha vida com Deus? Porque, meus irmãos, a partir do momento que esse muro da minha vida for reconstruído, que essa porta da minha vida for reconstruída,
Todas as outras partes do muro, todas as outras portas serão reconstruídas ao lado de Deus. E nós só conseguiremos reconstruir todo o nosso muro da nossa vida, todas as portas da nossa vida, se nós estivermos com o Senhor. Nós somos muito fracos para fazermos isso sozinhos. E é interessante que no versículo 1 do capítulo 3, começa ali a reconstrução dos muros, pela porta das ovelhas, a porta que significava a adoração ao Senhor. Aquele povo que por muitos anos andava triste, aquele povo que não tinha mais história, aquele povo que vivia humilhado, sem muros e sem portas, aquele povo que tiveram suas pedras removidas. Entenda que os muros eram pedras que ficavam sobre pedras. E a reconstrução daqueles muros era algo muito importante, muito sacrificante. Mas o povo que não tinha mais nome passou novamente a ser chamado pelo seu nome. É isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Essa pequena explanação, reflexão do capítulo 2 e até o versículo 1 do capítulo 3, nos traz lições maravilhosas, lições de que nós precisamos investir tempo em oração, precisamos ter coragem, precisamos ter sabedoria, precisamos ter fé e precisamos ter a certeza que a bondosa mão do Senhor está sobre mim, está sobre você. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso. E Deus está restaurando a minha e a tua história. Está restaurando os nossos sonhos, as nossas vidas, porque Deus quer operar na minha e na tua vida um grande milagre. Vamos louvar ao Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu.
Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouça a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. Tudo que aquele povo queria é que Deus enviasse um grande milagre e restaurasse ali aqueles muros e aquelas portas, porque eles já estavam há muitos anos sofrendo com um povo inimigo, sem identidade, sem mostrar de fato a quem ele servia, a quem aquele povo servia. Um povo que no passado foi um povo guerreiro, um povo forte, estava destruído, zombaria. Os povos inimigos não estavam mais acreditando que ele iria restaurar aquela parte da vida deles. E meus irmãos, é isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Um grande milagre. Apenas invista em oração, tenha coragem, tenha fé, que tudo Deus irá restaurar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo e te agradeço, porque o teu povo está te cultuando em vários lugares nesse momento, mas a tua palavra, ó Pai, os nossos templos podem estar fechados, mas a tua palavra está livre, a nossa fé em ti está livre, está crescendo cada dia mais. Nos ensina, Deus, assim como o Senhor mostrou ali para Neemias. Nos ensina a ter um coração que te busque. Nos ensina a ter coragem, a ter fé, a acreditar que o Senhor já está restaurando os nossos muros e as nossas portas. Que no Senhor nós somos mais que vencedores, que nós temos coragem para fazer a tua vontade. Pai, o mundo muitas vezes querem destruir os nossos muros, os muros das nossas famílias, dos nossos sonhos, dos nossos princípios. Mas nós somos um povo que nos rendemos a Ti. Mas essa noite, Pai, quando nós iniciamos de fato a reconstrução dos muros e das portas da nossa vida espiritual, queremos que hoje seja um marco espiritual nas nossas vidas, ao ponto de nós restaurarmos
esse grande muro que é tão importante. Deus, em nome de Jesus, onde tiver um filho teu que entendeu a tua palavra, Pai, e quer entregar a sua vida ao teu Filho Jesus Cristo, recebe, Pai, em nome de Jesus. Onde tiver um filho teu que durante muitos anos teve seus muros, suas portas destruídas, e hoje quer tomar um posicionamento de estar perto do Senhor, Deus, ajuda, porque nós precisamos de Ti. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do Teu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Teu Santo Espírito seja derramado no povo de Deus, espalhado no mundo inteiro, e em particular no povo que está neste momento Te adorando em espírito e em verdade. Louvemos ao Senhor. Tenham todos uma excelente semana. Transforma minha vida e faz um milagre. Me toca